Oi pessoal, aqui é o Flávio e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo dos Vingadores para celular, especificamente para Android. Esse jogo é bem legal e é um jogo de adivinhação, onde a gente precisa adivinhar qual é o nome do personagem que está aparecendo na imagem. Ele tem algumas características bem legais, como por exemplo o fato de tanto as imagens quanto o nome dos personagens estarem vindos de um banco de dados externo, que no caso é o próprio site da Marvel, o que torna o jogo muito mais dinâmico e muito mais divertido. Bora lá então? Então vamos começar aqui um novo projeto, o nome vai ser Jogo Vingadores mesmo, e vamos começar, pessoal, pela parte visual do nosso projeto. Então arrastando todos os componentes visuais que a gente quer que apareça aqui na tela. Para começar, aqui na tela principal, eu quero mudar o título dela para Jogo Vingadores, e aqui na parte de ícone, eu vou selecionar uma imagem aqui do meu computador, e esse ícone é aquele que aparece no celular mesmo depois que a gente instala um aplicativo. Então, beleza. Agora vamos para a parte de organização. Eu vou colocar uma organização vertical com a largura principal. E dentro dele, vou colocar uma legenda, que é onde a gente vai mostrar o nome do personagem mesmo que precisa ser adivinhado. Então, vou aumentar o tamanho da fonte, vou colocar em negrito. E a largura também vai ser principal. Beleza. Voltando aqui para a organização, vou colocar mais uma organização vertical só para a gente ter um espaçamento entre o texto e as imagens. Então a largura também vai ser principal. Só voltando nessa legenda, eu vou deixar o texto em branco, porque a gente vai carregar isso via blocos. E nesse segundo organização, a altura dele vai ser 5%, só para a gente fazer o espaçamento como eu disse. Então aqui agora eu vou arrastar uma organização em tabela. E essa tabela vai ser onde a gente vai mostrar as 4 imagens e os 4 botões embaixo das imagens. Então são 2 imagens por linha. Então, no total são 4 células, né? 2 colunas e 2 linhas. Do jeitinho que está aqui, já está certo. A largura vai ser principal. E agora, dentro de cada uma dessas células, eu vou arrastar uma organização vertical. Opa, vamos lá. Beleza. A gente pode ver que ele já tem aqui as 4 células. Então, eu vou arrastar aqui para a primeira posição, uma organização vertical. A largura dele vai ser de 50% para ocupar metade da linha. E a altura vai ser automática mesmo. Dentro dessa organização vertical, eu vou colocar uma imagem que vai ter uma altura de 30% e a largura vai ser principal, beleza? E embaixo dessa imagem, dentro dessa célula, dessa organização vertical, eu vou colocar o botão que vai ser o botão de seleção mesmo. Então o texto dele vai ser X, igual a gente fez lá no nosso jogo que vocês já viram, e a largura vai ser principal. Beleza? Agora é só replicar para as outras 3 células. Agora que a parte visual está feita, a gente vai usar mais 2 componentes aqui. Primeiro é esse notificador. Então ele é um componente invisível, como está escrito aqui, ele não aparece na nossa tela. E ele serve para mostrar aquela mensagem de acertou ou errou, conforme a nossa seleção aqui dos botões. E o outro componente que a gente vai usar fica aqui em conectividade e é esse componente chamado web, que serve para trazer alguma informação da internet. E é exatamente isso que o nosso jogo faz, porque tanto as imagens quanto o personagem oculto que precisa ser adivinhado, eles vêm de um endereço da internet que eu desenvolvi lá dentro do site do Pequenos Devs, que é pequenosdevs.com.br/api/marvel.php. Eu não quero entrar muito em detalhes técnicos, então basta vocês saberem que esse site ele retorna para a gente um texto em formato JSON, que é simplesmente uma formatação para um texto. Então vocês podem ver que ele retornou para a gente 4 objetos, o 0, o 1, o 2 e o 3, e dentro de cada um desses objetos a gente tem uma propriedade chamada nome e uma propriedade chamada imagem, que contém a imagem mesmo do nosso personagem, que é o que a gente vai exibir lá no nosso jogo. E essas informações, elas vêm direto lá do site da Marvel. Então, toda vez que a gente atualiza a página, vocês podem ver que esses 4 objetos eles vão mudando aleatoriamente. Então, Hulk, Baron Strucker, Ant-Man, então isso aqui vai mudando, e é isso que a gente pega para mostrar lá no nosso jogo. Agora vamos lá para a parte de blocos, então. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma função, um procedimento chamado sortear, que vai servir justamente para a gente recuperar as informações desse endereço que eu acabei de mostrar para vocês
e criar listas aqui no nosso programa que vai servir posteriormente para popular as imagens e o nome do jogador que precisa ser adivinhado. E eu vou criar uma função, um procedimento para isso, justamente porque a gente vai precisar ficar chamando essa função várias vezes. Então, sempre que a gente acertar ou errar um personagem, a gente precisa chamá-la novamente. Então, para não ficar repetindo o código, eu crio uma função e aí sempre que eu precisar, eu simplesmente chamo essa função. Vocês já vão ver como funciona, eu vou acelerar o vídeo e depois explico tudo o que eu fiz. Então eu criei aqui o procedimento sortear, como eu disse para vocês, e o que ele faz é trocar o texto lá da legenda para carregando, e ele faz a chamada através daquele componente web para o endereço que eu mostrei para vocês, que é o pequenosdevs.com.br/pi/marvel. E aí depois que a gente altera a URL desse componente web, a gente chama a função obter dele, que é como se a gente estivesse dando um enter lá depois que a gente digitou o endereço. Então, depois que a gente chama esse obter, o componente ele recebe a resposta, ele recebe um texto. E é exatamente isso que a gente trata dentro desse bloco quando o Web1 recebeu o texto. Esse conjunto de blocos pode parecer complicado, mas ele é super simples, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo aqui e irem vendo com calma cada um dos blocos. Resumidamente, o que ele faz? Ele pega o texto que veio no retorno dessa URL, que ele vem naquele formato JSON que eu falei para vocês, ele decodifica esse texto JSON e joga dentro de uma variável chamada resposta. Então essa variável resposta contém os 4 nomes e as 4 imagens dos personagens aleatórios que vieram lá da API do Pequenos Devs. Então em cima dessa resposta, a gente percorre toda essa lista e a gente vai alimentando essas duas listas que eu criei, uma lista global chamada nomes e outra lista global chamada imagens. Então a gente vai percorrendo essa resposta que veio lá da API e a gente vai alimentando essa lista. Então, no final de todo esse processo aqui, a lista nomes, ela vai ter os 4 nomes aleatórios que vieram lá da API e a lista imagens, ela vai conter as 4 imagens correspondentes a esses 4 nomes que vieram. Então é só isso que esse bloco está fazendo e ao final dele a gente tem as duas listas, uma com os nomes e outra com as imagens. Agora a gente precisa pegar os valores dessas listas e popular, né, e preencher os componentes visuais lá do nosso jogo. Vamos para isso agora então. Então eu criei aqui uma função, né, um procedimento chamado carregar, que ele que vai ser o responsável então por alimentar, né, para trazer as imagens e sortear qual que vai ser o personagem que a gente vai precisar adivinhar. Então esse método carregar, o que ele faz? Ele pega aqui a imagem 1 e coloca a propriedade imagem dela, ou seja, ele realmente carrega a imagem desse componente imagem 1, e ele pega, então lembra que a gente carregou duas listas, uma contém os nomes e outra contém as imagens dos personagens. Então ele pega a lista de imagens e a posição 1. Então a lista ela tem 4 posições, que são as 4 imagens. Então ele pega a posição 1 e coloca lá na propriedade imagem do componente imagem 1.
e aí faz a mesma coisa para imagem 2, para imagem 3 e para imagem 4, só que pegando as posições, respectivamente, 2, 3 e 4 da lista de imagens que a gente carregou aqui no método anterior. Depois disso, eu criei uma outra variável global aqui chamada sorteado, que ela vai guardar qual vai ser o número que a gente vai sortear mesmo. Lembrem-se que é sempre aleatório, que a gente precisa selecionar um personagem que precisa ser adivinhado. Então eu inicializo essa variável com o valor 0, e aqui nesse método carregar, eu ajusto o valor dela para um número aleatório entre 1 e 4. Então o retorno da API ela trouxe 4 personagens para a gente, e a gente sorteia um desses 4 para ser o personagem que precisa ser adivinhado. Então aqui a gente pega esse valor e joga para essa variável, e a gente ajusta depois o texto da legenda. Aqui eu uso esse bloco juntar, que ele serve para juntar 2 ou mais textos. Então eu junto aqui o texto quem é, e o segundo tem que ser o nome do personagem que a gente sorteou. Então lá na lista de nomes, eu pego o valor entre 1 e 4 que foi sorteado, e eu pego o índice dessa lista. Então a lista contém 4 nomes, vamos supor que aqui a gente sorteou o primeiro personagem. Então eu pego o primeiro item da lista de nomes e junto com quem é. Então vamos supor que o sorteado seja o Hulk. Juntando esses dois vai ficar quem é, 2 pontos, e o Hulk. É isso que esse método está fazendo. Agora que a gente já carregou as listas, já mostrou as imagens e já sorteou o nosso personagem, eu vou programar então o que acontece quando eu clicar em cada um dos 4 botões lá na tela, que é justamente esse método que vai falar se a gente acertou ou errou o personagem. Então vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função chamada verifica, mais um procedimento aqui criado então, só que nesse eu recebo um parâmetro, eu criei um parâmetro aqui chamado número botão. Para a gente adicionar isso aqui, é só vir na engrenagem, aí a gente arrasta esse bloco entrada aqui para dentro, e aí depois a gente pode alterar o nome do parâmetro. Esse número do botão é exatamente o número do botão que a gente está clicando. Então, depois que eu criei essa função, eu chamo ela aqui dentro de cada um dos cliques dos botões. Então, se eu clicar no botão 1, eu chamo essa função verifica, passando como parâmetro aqui o botão 1, porque é o 1 que eu estou clicando. Se eu clicar no botão 2, eu chamo a função passando o parâmetro 2. Se eu clicar no botão 3, eu chamo a função passando o parâmetro 3. E se eu clicar no botão 4, eu chamo a função passando o número 4. Então, quando a gente entra aqui nesse procedimento verifica, a gente já sabe que dentro dessa variável tem o valor 1, 2, 3 ou 4, dependendo de qual botão que foi clicado. E agora a gente precisa, então, informar para o jogador se ele acertou ou se ele errou, dependendo do botão que ele clicou. Então, para fazer isso, eu chamo o notificador e mostro um alerta para ele. Mostra o alerta é a mensagem que a gente vai exibir. E a gente tem 2 mensagens possíveis, ou acertou ou errou. Eu vou mostrar a mensagem acertou se o número que a gente sorteou lá, nesse global sorteado, então, que é um número entre 1 e 4, se ele for igual ao botão que está sendo clicado, que é exatamente o valor que está vindo aqui como parâmetro, né, dentro dessa função, então se esses 2 números forem iguais, quer dizer que o jogador clicou no botão certo. Se não, quer dizer que ele errou. Pode parecer meio complicado, mas só vocês fazerem com calma que vocês vão conseguir entender. Esse jogo, ele funciona em cima dessas 2 listas. A gente sorteia um número entre 1 e 4 e a gente elege esse número sorteado como o jogador que precisa ser adivinhado. Se o jogador clicar no botão que tem o mesmo número correspondente ao número que foi sorteado, quer dizer que ele acertou. É super simples, é só vocês verem com calma que vocês vão conseguir entender. E depois disso, a gente precisa chamar novamente o procedimento sortear, porque lembrem-se que depois que o jogador acertou ou errou, a gente tem que começar tudo de novo. E uma outra coisa que eu preciso fazer agora também é que lá no começo do jogo, a gente chame essa função sortear, porque no começo do jogo a gente ainda não está fazendo nada. Então, quando o screen 1 inicializar, a gente também chama a função sortear para que o jogo comece e já carregue todas as imagens e já faça um sorteio tudo certinho. Agora vamos para o celular. Só lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como que a gente joga agora um aplicativo para o celular, então não vou perder muito tempo, a gente sabe que tem que vir aqui em conectar, assistente aí,
ele vai gerar um código QR para a gente. Aí eu vim aqui no aplicativo no celular. E agora eu preciso escanear esse código. Beleza, já encontrou. Está compilando agora o aplicativo, subindo para o celular. E vamos ver se carrega tudo certinho. Ó, legal, mostrou aqui, está carregando, trazendo as informações da internet. E funcionou, pessoal. Trouxe aqui as 4 imagens, agora vamos ver se está funcionando certinho. Quem é Byron Strucker? Errei, nem sabia na verdade quem era. O Hulk eu sei, então vamos ver se está funcionando certinho. Acertei, legal. Wong. Errei também. Iron Man eu sei quem é, então acertei. E cada vez que a gente clica em um botão, conforme a gente acerta ou erra, ele já vai sorteando de novo, que foi exatamente o que a gente programou. Então é isso, pessoal. Tá funcionando tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem curtiu, não esquece de dar um joinha no vídeo e deixem aí nos comentários se vocês estão gostando do App Inventor, se vocês têm alguma ideia de aplicativo, para a gente fazendo coisas cada vez mais legais. Então é isso aí, falou, até mais!